É um prazer tê-los aqui conosco em mais um webinário da Intecnologia, né? Quem não me conhece, eu sou o Alessio, eu sou o Head of Sales da Intecnologia. Hoje eu estou com o nosso ilustre Rafael Foster, Sales Engineer da Sophos, né? Onde nós iremos falar de um assunto tão importante e em evidência no momento do mundo de cibersegurança, que é o ZTNA. Hoje a gente está lançando um novo produto, né, da Sophos, a Sophos como uma empresa visionária nesse mundo cyber, e com isso eu gostaria que vocês absorvessem o máximo de conhecimento que temos a proporcionar, né? O painel de chat e de QA, eles estão em abertos, tá? Então, podem fazer as perguntas, que no final dessa apresentação a gente vai fazer a leitura de todas elas e assim saná-las a vocês, tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho de tecnologia, né? Para quem não conhece, nós somos uma empresa aqui de Goiânia, já estamos aí com quase 13 anos de atuação, onde que nós trabalhamos com diversos parceiros e parceiros de vanguarda e de ponta, né? Hoje nós somos um parceiro platino da região, né? Somos o único parceiro platino aqui do que nós chamamos de Cone Norte, que envolve Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Trabalhamos também com licenciamento e cloud Microsoft, com a parte de backup com Arc Server, com discovery de vulnerabilidades com Outpush 24, cofres de senhas com Tycore, nuvem AWS e Darktrace com o conceito de Cyber IA, tá? Com base nisso, né, como nós somos um parceiro Platinum, já estamos aí desde 2016 trabalhando as soluções da Sophos, nós já conseguimos entregar bastantes projetos, né? Hoje a gente tem por volta aí de 2.700 firewalls já entregue junto com a Sophos, né? No mundo XG. Agora a gente está mudando um pouquinho aí para a nova linha de produtos Sophos XGS. Nós temos aí mais de 21 mil endpoints que já foram entregues por nós em toda essa trajetória. Bastante proteção de e-mail, né, com os gateways de e-mails com produto da Sophos. O que isso mostra? Mostra que nós temos bastante penetração dentro do nosso mercado, que os produtos são bastante aderentes, né? A Sophos é uma companhia que consegue entregar bastante tecnologia e bastante segurança, e nós como em tecnologia também, né? Para você ter noção, hoje temos toda a nossa equipe altamente qualificada, contando arquitetos e engenheiros em todas as soluções que nós entregamos aqui para os nossos clientes, né? Como prova disso, eu trago aqui alguns clientes que estão conosco, né? São clientes renomados de mercado, que já estão aí conosco há diversos anos, provando aí a nossa especialização desse ecossistema da Sophos, tá? Falando um pouquinho de Sophos, eu não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma companhia inglesa, né, que foi fundada em 85 em Oxford, que contém aí mais de 3.500 colaboradores espalhados no globo, né, contendo aí 5 laboratórios globais que ficam trabalhando com o conceito Follow the Sun para analisar as vulnerabilidades, desenvolvendo novos produtos e tendo a maior proteção específica para os seus clientes, né? Falando de Brasil, a Sophos está aqui por volta de 2015, né? Ela conta com um time tanto comercial como também um time técnico, né? Como o Foster, que hoje é o nosso SE Senior, né? Falando do ecossistema Sophos, e a gente consegue entregar aí bastante soluções aos nossos clientes e trazer um valor agregado para eles também. E a ideia hoje aqui é falar de um novo conceito, né, que é o Zero Trust Network Access, que é o ZTNA, né? Tendo isso em mente, a gente pediu aí para o Foster estar explicando um pouquinho, então a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação e ter uma imersão bastante profunda, porque é algo novo, né? A gente está acostumado no modelo hoje de VPN, então agora a gente vem trabalhar com a questão de ter relação de confianças com identidades, com dispositivos, e visando isso, a Sophos vem trazer algo visionário, né? Novamente, pessoal,
Fico à vontade aqui para todo mundo ter as suas perguntas nos nossos QA e também no painel de chat, né? Lembrando que esse webinar ele está sendo gravado, então logo logo vocês vão poder conferi-los dentro do canal do YouTube da Intecnologia. E todos que estão aqui vão ter direito também a uma licença do nosso Intercept X, que é o nosso endpoint Home Premium, né, para ser usado em casa. Então, no final desse webinário, o time de Customer Success da IN irá enviar aí para vocês essas licenças, tá? Foster, tá contigo, é um prazer, obrigado, e estou por aqui. Vamos lá. Obrigado, como sempre, me coloca como host aí, que já vou compartilhar minha tela. E a gente já começa aí a falar um pouquinho desse tema que é tão novo, né, ZTNA. Obrigado de verdade, Alessia, pelo convite. Espero que seja o último, ou um dos últimos eventos que a gente precisa fazer assim, né, nesse formato aí online. Ah, sim, claro. A gente vê que as coisas estão voltando aos poucos, né, então, bom, espero Vamos lá, que tá logo, contigo aí. a gente consiga, obrigado, a gente consiga se encontrar presencialmente. Né? Isso aí. Só me confirma se foi o host. Acho que sim, já foi. Foi. Você consegue ver minha tela já? Tá carregando. Foi. Deu bom. Show. Beleza. Bom, deixa eu... Você tá vendo a minha tela aqui do... Ok, beleza. Tô vendo certinho. Então. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho aí dessa tecnologia nova, né? O modelo de Zero Trust, o modelo de ZTNA. É um produto novo que a Ação está lançando, né? E faz parte da nossa nova estratégia, nossa nova visão para o futuro de como que as coisas têm que ser. Isso já é um pouco do que a gente vem desenhando do novo modelo, um modelo mais inteligente de SaaS também, é um tema bem interessante, a gente pode falar mais para frente, mas hoje eu vou focar um pouquinho aí mais no ZTNA, que é uma coisa realmente muito nova, muita gente ainda não conhece esses conceitos, e a gente vai querer focar um pouquinho mais nisso. Então hoje a gente vai falar sobre esse produto aí que é o ZTNA. Primeiro de tudo, é importante a gente entender como que as coisas mudaram e como que as coisas eram no passado. Então antes, a gente tinha redes mais tradicionais, né? Então, todo mundo se lembra, né, que a gente sempre falava, poxa, o que é um firewall? Né? Firewall era, todo mundo falava esse termo, né? A proteção do meu perímetro, né? Então, que ficava ali protegendo a minha rede. Mas aí a gente sabe que as coisas mudaram já há alguns anos atrás, as coisas vêm mudando, e agora, bom, mudaram mais do que nunca e foram aceleradas aí pela questão aí do home office, pela questão da pandemia. Então, no passado que a gente tinha um perímetro único, a gente tinha algumas, no máximo, algumas filiais e tudo mais. Hoje em dia, a gente já não tem mais um único perímetro. A gente tem usuários se conectando aí da casa deles, a gente tem usuários que estão se conectando de hotéis e tudo mais. E a gente tem uma coisa também que é muito importante a gente lembrar, que a gente tem cada vez mais aplicações trabalhando na modalidade de cloud, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui para a gente ir vendo, mas a gente tem algumas aplicações aqui que estão rodando aí na nuvem. E aí, o que muita gente tem feito? Eles têm olhado aí para a modalidade de CASB, né, fazer algum tipo de proteção para cloud, mas na grande maioria são pessoas conectadas via VPN que se conectam, por exemplo, no data center, e esse tráfego aí é roteado para dentro do ambiente de cloud. Tá? Qual que é o problema disso? Né? A gente sabe que as redes estão sofrendo muitos ataques o tempo inteiro, então os atacantes estão mirando aí muitos dos nossos dispositivos, e é difícil para a gente conseguir proteger de fato aí aquela aplicação, principalmente quando a gente está trabalhando no modelo de arquitetura híbrida, tá? Se a gente já não tem mais perímetro, e se a gente já não tem mais aquela aplicação dentro de casa, né, por trás daquele meu perímetro, se é uma aplicação que está na nuvem, é muito complexo fazer esse tipo de gestão e esse tipo de proteção de fato, né? Então, além disso tudo, bom, como a gente já sabe, né? Será que a gente pode confiar em todo mundo que está se conectando nas minhas aplicações? Isso é uma coisa que é muito difícil. E esse conceito de Zero Trust, né? A gente vai falar de ZTNA especificamente, mas o conceito de Zero Trust ele traz justamente sobre isso. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Uma coisa que mudou bastante aí, especialmente por causa da pandemia, né, que acelerou, como a gente falou, é a questão das filiais. Então, a gente agora tem filiais em qualquer lugar. Né? A gente até colocou uma brincadeira aqui. Né? Será que a gente está trabalhando em casa ou está morando no trabalho? Agora as coisas estão um pouco mais confusas. A gente está, na verdade, a gente está vivendo um pouco dos dois, na verdade. Né? Bom, com isso tudo, a gente tem aqui, então, um lugar que a gente tinha antigamente um único escritório, um único lugar, como eu falei antes, né? Eu tinha um único perímetro e, a partir de agora, eu não faço ideia de onde está o meu perímetro, eu não faço ideia de quem está conectado dentro do meu ambiente. Para conseguir fazer
todo mundo trabalhar aí nesse modelo, né, nesse tempo que a gente viveu aí da pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, na verdade, né, o que muita gente fez? Começou a liberar VPN para vários usuários, né? Então, foi um momento aí muito complicado, acho que para muitas empresas, né? Todo mundo já sabe, não precisa ficar chovendo no molhado aqui, mas tem muito fabricante que dificulta a questão da VPN, tem muito fabricante que cobra por cada usuário que vai conectar na VPN, né? A Sophos tem uma abordagem completamente diferente disso, né? Não tem por que te cobrar por usuário, se você já tem um equipamento dentro da sua casa, né? Dentro do seu ambiente. Mas a gente sabe que foi uma coisa meio complexa, né? Migrar para esse ambiente de VPN aí integrado, conseguir fazer o deployment disso para todos os funcionários, realmente foi uma coisa muito complexa. E aí, teve outra parte, né? Teve outro modelo de dentro de casa, a gente teve que fazer o roteamento de todo mundo que se conectou na minha VPN e conseguir fazer com que eles acessassem todas as aplicações, com que acessassem todas, né, aplicações dentro do meu data center, quanto também as aplicações em cloud, tá? Mas qual que é o grande problema disso, né? O que a gente acelerou? A gente acelerou a liberação da VPN para todo mundo, só que existe um grande conceito que é o maior de todos os problemas quando a gente fala de VPN. Uma vez que o meu usuário ele está se conectado aqui dentro da minha VPN, né? Então aqui eu tenho um orquestrador, um concentrador de VPN, alguma coisa assim, ou um firewall especificamente, né? Geralmente, na grande maioria das vezes, é um firewall. Então, o que eu faço? Eu libero a VPN para o meu usuário e esse usuário, quando ele se conectar na VPN, ele validou, geralmente ele valida ali o usuário e senha e acabou. Validou o usuário e senha, ou tem muita gente que às vezes nem tem autenticação, ele simplesmente tem um arquivinho de configuração da VPN com a pre-shared key e acabou, e não precisa de nada além disso. Né? E uma vez que ele se validou, ele se conecta na minha VPN e ele está 100% dentro da minha rede, tá? Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje da VPN, porque eu valido o usuário uma única vez, uma vez que ele foi validado, ele entra na minha rede sem restrição alguma. A grande maioria das vezes, de 98% das empresas em que eu olhei, com que eu conversei, que tinham VPN, que tinham migrado para esse modelo aí, agora de home office e tudo mais, eles simplesmente entregavam um IP aqui para cada usuário, um IP da rede interna, e a partir daí, o usuário, sem restrição nenhuma, ele estava dentro da rede. Por que ele não tinha restrição? Né? Porque ainda tem muita empresa que tem arquiteturas um pouco mais antigas, né? Então tem muita empresa que tem um file server, que tem um AD dentro de casa, tem algumas aplicações em cloud, ok, mas a grande parte da estrutura ainda está dentro de casa. Então ele não conseguia fazer liberações de forma muito mais pontuais. A liberação tinha que ser o usuário conectou na VPN, que é um túnel seguro aí, de certa forma. A partir daí que ele liberou, ele já consegue se conectar em qualquer coisa que ele quiser. Tá? Então, e como a gente sabe, né, VPN realmente é uma coisa muito segura, né, de certa forma, e tudo mais, mas traz essas complicações que eu comentei. Então, primeiro, uma única validação. O usuário entrou na rede, foi validado, a partir daí ele está dentro da rede. E estar dentro da rede, sem qualquer tipo de restrição, é um grande problema aí, principalmente porque a gente já teve alguns casos de empresas, né, que depois acabaram procurando as Sophos, né, acabei conversando com alguns que se tornaram clientes nossos, que eles descobriram que, bom, alguém invadiu a rede deles via Wi-Fi, né, e via Wi-Fi, ou seja, ele tinha uma rede aberta Wi-Fi, aí alguém conseguiu invadir o Wi-Fi dele, ou seja, uma pessoa às vezes mal intencionada que está no mesmo prédio, né, na mesma região ali, né, próximo do Wi-Fi, e pelo Wi-Fi ele conseguiu explorar uma vulnerabilidade dentro da máquina do usuário. Depois que ele explorou essa vulnerabilidade, o que aconteceu? Ele descobriu que a máquina estava conectada numa VPN. E aí, à medida que ele está conectado na VPN, aquele atacante teve acesso completo aqui a toda a empresa, a todos os sistemas da empresa, aplicações e tudo mais. Então, olha como o problema, a VPN é uma coisa muito mais complexa, né? É um problema muito maior do que a gente imagina. O nosso conceito, o foco principal, principalmente quando a gente traz esse conceito aí de ZTNA, o foco principal é VPN é para conexão entre filiais. Tá? Se você tem uma filial A e uma filial B, você tem dois dispositivos de segurança e você faz com que eles se comuniquem entre si. Tá? O usuário de fora da empresa, para se conectar dentro da empresa,
não é todo mundo que precisa de uma VPN, a não ser como, por exemplo, sei lá, o time do Alessio, né, está fazendo uma gestão do ambiente de um cliente e eles precisam se conectar remotamente para conseguir, sei lá, dar uma manutenção, fazer um acesso em um AD, fazer qualquer tipo de acesso, enfim. Então, o time de TI, eles acabam... Opa, deixa eu ver aqui. O pessoal está falando que tem um ruído aí no fundo, Foster. Mudei meu microfone aqui agora. Tá melhor agora? Agora foi, agora foi. Ah, beleza. Mudei Obrigado. o microfone. Pronto, obrigado, Alex. Bom, então é diferente de quando a gente tem necessidade, por exemplo, de um time de TI, como eu falei. Então, o time de TI, eles precisam conectar dentro da empresa, precisam estar dentro da rede para fazer manutenção, fazer várias coisas aí é uma coisa diferente. Agora, o usuário, para acessar uma aplicação específica, ele não precisa estar dentro da rede, né? Até porque, então, o usuário acaba tendo menos, às vezes, proteções, né, que alguém especializado de TI de fato. Então, realmente, liberar o usuário, colocar ele dentro da minha empresa de uma vez é um problema muito grande. Tá? E tem outra coisa também, que ultimamente, os atacantes eles vêm mirando também em questões de VPN. Então, tem muitos grupos de ransomware que eles estão se utilizando aí de brechas, de falhas de fabricantes de segurança, né, de fabricantes que liberam acesso a VPN, e a partir daí eles conseguem um acesso interno dentro da rede. Então, várias notícias recentemente. Aqui no canto eu coloquei algumas, eu escondi o nome do fabricante que teve essas vulnerabilidades, né? Foram 2 fabricantes que estão aqui. Nosso objetivo aqui não é expor, né? Não é atacarem o fabricante, é mostrar como isso é uma tecnologia muito falha. Tá? Então, tem muito fabricante que se foca muito em trazer muitas funcionalidades. Olha, eu quero trazer isso, agora estou trazendo aquilo. Então, muitas funcionalidades diferentes, mas a questão da segurança, que é o mais importante, acaba ficando de lado, né? Então, porque o foco é tentar trazer mais funcionalidades para o cliente em vez de trazer mais segurança. E, no final das contas, a gente é um produto de segurança. Então, a gente não tem... se você olhar na Sophos, né, histórico, você não tem nenhuma falha das nossas VPNs, nem nada, né? Uma falha de uma brecha, de um ataque, nem nada. Mas, ainda assim, VPN por si só já é uma coisa um pouco mais insegura, pensando nessa modalidade. Tá? Realmente é isso que a gente quer evitar. E é realmente isso que a gente está transformando com esse conceito agora de ZTNA. Tá bom? Então, com isso, como eu falei, né, tem vários ataques, várias coisas que aconteceram recentemente. Tem um deles aqui, bom, por exemplo, nesse caso aqui, mais de 500 mil credenciais de VPNs foram vazadas por causa de uma falha de segurança em um fabricante X, um fabricante de falha também bem conhecido. Então, olha qual que é o problema, né? A partir do momento que a gente tem várias contas de usuários sendo vazadas, infelizmente, ainda tem muito usuário que reutiliza a mesma senha em vários lugares. Né? Então, ele está utilizando essa senha para conectar ali na VPN e a mesma senha que ele se conecta em algum serviço na casa dele, no LinkedIn, se conecta nos sistemas da empresa, né, sei lá, na AWS e tudo mais. Então, uma vez que os atacantes tiveram acesso às credenciais, a partir daí, bom, eles conseguem ter acesso a outras coisas também, outras aplicações. Então, isso é um problema realmente muito, muito grave aqui, tá? Bom, e o que aconteceu depois de tudo isso? Depois de muitas empresas perceberem que existe um problema aí, de fato, com a questão da VPN, eles começaram a procurar alternativas à VPN. Tá? E a partir daí, a grande alternativa é a questão do ZTNA, que é o que a gente vai comentar hoje. Né? Mas antes de falar de ZTNA, a gente tem que falar de um conceito um pouco inicial, que é o Zero Trust. Então, o ZTNA é um conceito que faz parte do conceito de Zero Trust. Então, o conceito de Zero Trust, inicialmente, primeiro, confiança zero, a tradução literal seria essa, né? Não confie em nada, não confie em ninguém. Tá? Se a gente não confia em nada, a gente tem que sempre fazer revalidações e verificar o tempo inteiro se, por exemplo, aquela pessoa é realmente, né, quem ela diz que ela é, ou se aquele dispositivo ele realmente está em conformidade com a minha política, se realmente aquele dispositivo ele pode se conectar na minha política, né, pode se conectar na minha rede, numa aplicação específica. Então, o conceito de Zero Trust principal como eu falei, não confie em nada, sempre valide tudo, sempre revalide o tempo inteiro, isso é muito importante. Validar apenas uma vez, uma única vez, como no caso da VPN, não é efetivo, a gente tem que sempre revalidar, sempre olhar mais uma vez aí se aquele dispositivo ele pode se conectar na minha rede.
E a partir daí, a gente tem que também ter um modelo adaptativo de segurança, ou seja, a minha segurança, o meu ambiente, ele tem que se adaptar aí às mudanças do meu ambiente, às integrações de novas aplicações, as integrações aí de novas clouds, por exemplo, e a partir daí conseguir fazer isso chegar na ponta, chegar no usuário, sem que o usuário sofra para receber essa nova aplicação, para que ele receba esse novo acesso. A gente tem que se adaptar sempre ao negócio, mas de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Tá? Então, olhando um pouquinho aí, de uma forma bem conceitual, o que era o Zero Trust, tá? E aí a gente entra para o conceito real, aí, o que é o ZTNA. Então, como eu falei, o ZTNA é um dos conceitos, né? Ele utiliza o conceito principal do Zero Trust, mas ele tem duas letrinhas a mais aí, que é o NA. Então, Zero Trust, ele vem de Zero Trust, ZTNA, ele vem de Zero Trust Network Access, tá? Então, a partir daqui, o foco é a gente conseguir aproveitar os conceitos de ZT, né, de Zero Trust, para a gente sempre verificar o usuário, sempre validar o usuário em tempo real, o tempo inteiro, validar aquele dispositivo, validar se ele realmente ele está em conformidade, se ele realmente pode desconectar nas minhas aplicações. Depois que eu validei o dispositivo, eu posso depois aplicar uma revalidação no usuário, revalidar uma característica específica de uma aplicação, alguma coisa assim. E a partir daí, depois que eu validei tudo que eu preciso, eu vou lá e começo a aplicar controles, aí começo a aplicar controles específicos para uma aplicação, tá? Então, é assim que o ZTNA ele vem substituindo aí esse conceito de VPN, tá? Qual que é o modelo principal aqui? Então, a gente olha, tem uma brincadeira aqui, né? O ZTNA, ele tá para VPN como os antigos phone, né? Os antigos dispositivos aí que eram smartphones na época, né? Sei lá, 12, 15 anos atrás, talvez. Eles eram a tecnologia mais avançada que a gente tinha na época, só que aí chegou um cara, né, super visionário, né, Steve Jobs, falou assim, não, isso aí para mim é horrível, eu não quero trabalhar com esse modelo, aquele teclado que é ruim, então eu quero trabalhar com uma coisa mais nova aí, eu quero um celular que seja muito mais inteligente e de fato revolucionário. Então, a partir daí, ele introduziu o iPhone, só por não estar contente de como que era a questão dos palm e dos Trellos naquela época, né? Então, realmente é isso que o ZTNA tem feito com a VPN. A gente está revolucionando o modelo, trazendo uma tecnologia muito mais inteligente e também muito mais aí, adaptativa com esse novo modelo de aplicações dinâmicas, de segurança dinâmica, de estruturas aí também completamente dinâmicas. Tá? Bom, como eu falei, então, trazer um modelo de VPN, onde eu preciso validar o usuário apenas uma vez, e a partir daí eu coloco ele dentro da minha rede, isso aí tem um risco extremamente alto. Por quê? Até nos exemplos que eu falei antes, se aquele usuário, por exemplo, ele está se conectado na minha rede, e aqui, hoje olhando para um modelo um pouco mais atual, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho um usuário conectado remotamente ali, e eu tenho aqui um ambiente de cloud, na AWS ou Azure aqui, que passa pela internet, ou eu tenho o meu ambiente local aqui dentro do meu data center, então todo mundo aí sendo verificado por um firewall. Então, esse é o modelo hoje em dia que as empresas estão caminhando cada vez mais, tá? Então, numa VPN, eu não consigo simplesmente fazer um usuário se conectar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso dá um problema muito grande, às vezes até tem muitas tecnologias que não conseguem conviver nesse modelo, tá? Então, o que acontece? O usuário acaba fazendo uma conexão para o firewall aqui da matriz, e do firewall para a matriz, até como comentei antes, a gente vai fazer um redirecionamento aqui, fazer um roteamento aqui para o usuário conseguir se conectar na aplicação. Então, o usuário, ele tem todo esse overhead, né? Ele tem essa conexão a mais aqui de fazer esse salto a mais aqui para conectar numa aplicação específica. Então, isso aqui para a gente acaba sendo bem um problema, tá? Qual que é o modelo principal aqui? Então, se por acaso um usuário ele está infectado, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um usuário que ele foi infectado, que ele foi comprometido. Se eu tenho o ZTNA, eu consigo fazer aí esse acesso muito mais direto, eu consigo validar aquele usuário ali em tempo real para saber se ele vai conseguir ter acesso às minhas aplicações ou ao meu data center aqui também, de forma muito mais rápida e de forma muito mais dinâmica. Né? Aquele usuário foi comprometido, a gente vai tentar validar ele de novo, o atacante ele não vai conseguir provar que ele é aquele usuário corporativo, ou que aquela máquina está em conformidade, está com meus compliance, está com meu endpoint instalado, ou está sem
sem nenhum malware rodando naquele momento, não tem nenhum ataque acontecendo naquele momento, o atacante ele não vai conseguir comprovar tudo isso, conseguir validar tudo isso para conseguir se conectar numa aplicação. Então, a partir daí, o ZTNA acaba sendo muito mais efetivo e, como eu falei, adaptativo. Em tempo real, a gente vai conseguir validar essas questões aí e trazer mais segurança para as suas aplicações aí de forma individual. Tá? Olhando um pouquinho dos componentes, né? O que a gente tem com o ZTNA, né? Quais são os componentes que a gente tem? A gente tem 3 componentes principais aí do ZTNA. Então, primeiro de tudo, a gente tem o ZTNA Client, que é a aplicação que a gente vai instalar dentro da máquina daquele usuário. Tá? Então, essa aplicação, como todo mundo sabe, né? Todo mundo que já conhece a Sophos aí sabe que a gente trabalha numa modalidade onde a gente tem uma única console de gerenciamento centralizado, todo mundo em cloud, e a partir dali você consegue gerenciar qualquer produto da Sophos. Tá? Então você pode gerenciar tanto o endpoint, quanto os seus firewalls, quanto o seu anti-spam, seu dispositivo móvel, todo mundo vai gerenciar por um único lugar. E agora também o ZTNA vai ser gerenciado pelo mesmo lugar. E o que é o bacana disso? Se você já fez um deployment no seu ambiente, se você já tem o endpoint da Sophos instalado, né? Se você já tem o Intercept X instalado aí, então automaticamente o ZTNA ele vai se encaixar nesse modelo e você não vai precisar fazer nenhum deployment novo, você não vai precisar instalar aplicações novas, você não vai precisar rodar um executável novo na máquina do usuário. Você vai no Sophos Central e fala, olha, para essas máquinas aqui, sei lá, as máquinas que estão trabalhando de home office, ou de diretores que viajam, por exemplo, então, para essas máquinas aqui, eu quero instalar o ZTNA também. Então, automaticamente, a gente vai lá e já instala o ZTNA dentro daquela máquina, sem você precisar fazer um deployment novo. Então, esse é o primeiro componente, que é o ZTNA Client. O ZTNA Client ele é o responsável por olhar aquele dispositivo, aplicar as regras que a gente precisa e validar aquele dispositivo, aí fazendo, de fato, aí o Zero Trust dentro daquele dispositivo. Tá? Depois disso, a gente tem um carinha que a gente chama de ZTNA Control, tá? E esse ZTNA Control, ele faz parte aí dentro do Sophos Central, tá? Então, no Sophos Central, usando o ZTNA Control, você vai conseguir aí criar políticas, conseguir determinar aí aplicações novas, determinar que tipo de usuário pode ter acesso a que tipo de dispositivo, determinar também forma de autenticação também, então você vai conseguir fazer isso tudo lá para o console. E a partir daí, o ZTNA Control, ele vai entregar essa política nova, né, o que vocês definiram, para os dois componentes aqui. Então ele vai entregar isso tanto para o ZTNA Client quanto para o ZTNA Gateway. Tá? Então o ZTNA Gateway são os gateways que a gente tem que eles vão validar essas informações, validar aí aquele dispositivo e a partir daí eles vão permitir a entrada, né, a conexão daquele dispositivo com aquela aplicação ou não. Tá? Então, a partir daqui, olhando para esse cenário, por exemplo, eu tenho 2 máquinas que estão verificadas aqui, que o ZTNA aprovou o status daquele dispositivo, e ele vai deixar essas máquinas se conectarem em qualquer uma das aplicações. Agora, essa máquina aqui no meio, ela não está validada, ela teve algum problema, o usuário não conseguiu ser, o atacante aqui, ele não conseguiu se validar, aí, mostrar que ele é realmente um usuário corporativo, e a partir daí, o acesso dele foi bloqueado aí pela ZTNA Gateway. Tá? Então, o que é o mais importante aqui? Como eu falei, no caso da VPN, a gente teria aí todos os usuários se conectando aqui no Data Center, fazendo o roteamento para a cloud e estando dentro da minha rede. Quando eu olho para o ZTNA, esse cenário muda um pouco. Então, a partir de agora, aquele usuário, ele não está dentro da minha rede, ele não tem um IP da minha rede, ele utiliza o mesmo IP que ele tem na casa dele, né, ou do hotel, de onde quer que ele esteja, e a partir daí ele só sabe quais aplicações ele quer se conectar. Tá? Então, ele quer se conectar na aplicação A, essa aplicação vai estar aqui na cloud e ele se conecta diretamente naquela aplicação. Ah, eu quero entrar naquela aplicação B, então essa aplicação B está no data center, então ele vai se conectar diretamente na aplicação B. O usuário em si, que está na ponta, ele não faz ideia de onde está aquela aplicação, mas o ZTNA sabe. E aí o ZTNA vai direcionar aquele usuário para ter um acesso direto. Então, isso também melhora aí a experiência do usuário. O usuário vai conseguir se conectar de uma forma um pouco mais rápida também nas aplicações. Mesmo que a gente tendo checagens, a gente tendo revalidações aí, o acesso do usuário acaba sendo muito mais rápido. Aqui não tem roteamento, aqui não tem dupla verificação de pacotes, aqui não tem nada demais. A gente valida o usuário, valida aí aquele dispositivo e dá o acesso dele direto para aquela aplicação. Então, você acaba sendo muito mais rápido para o usuário.
E para a gente, para o time de TI, para a empresa em si, essa validação é mais rápida para o usuário, mas para a gente acaba sendo muito mais segura e muito mais inteligente e, como eu falei no começo, muito mais adaptável. Tá? Se a gente precisar mudar alguma coisa, se eu precisar mudar uma aplicação, se eu precisar fazer um deployment de uma política nova, instantaneamente a gente vai conseguir fazer isso aqui pelo Software Center. Tá? Esse DTNA Gateway, como eu falei, então ele pode ser implementado dentro do seu ambiente de on-premises, dentro do seu VMware, por exemplo, ou você pode utilizar ele dentro do seu ambiente de cloud, e aí, como por exemplo, um caso aí de uma AWS, por exemplo. Tá? Bom, como eu falei, então a gente vai conseguir liberar essas aplicações de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Qualquer aplicação nova que a gente tiver, vocês vão lá na console. Aqui eu coloquei uma telinha de como funciona a console aqui do Software Center, onde você cria essas políticas. Então aqui, por exemplo, eu defino qual é o nome da aplicação. Se eu quiser definir um ícone para aquela aplicação, consigo definir, consigo fazer o upload de um ícone novo, né? Defino aqui qual que é o gateway que eu quero aí aplicar aquela aplicação, ou seja, quem vai estar na frente daquela aplicação que eu estou utilizando. Se ele vai ser um modelo que ele vai utilizar um agent ou não, então isso também é uma coisa bem legal. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma aplicação que ela não precisa de um agente instalado na máquina, eu quero fazer uma validação utilizando só o browser do cliente, a gente vai conseguir trazer, do cliente, digo, do usuário, né? A gente vai conseguir fazer essa validação também, tá? Então a gente consegue olhar esse tipo de coisa e a partir daí dar um acesso direto para o usuário, né? Então, às vezes é uma aplicação web, por exemplo, né? No caso não é uma aplicação web, no caso o usuário está utilizando ali um RDP, né? Espero que isso não aconteça, espero que o pessoal não utilize tanto RDP, mas ainda tem empresa que precisa de um RDP ali, né? Por exemplo, para fazer fazer um modelo de VDI, por exemplo. Então, às vezes eu tenho que ter um RDP aberto. Então, ok, não tem problema, você pode abrir o RDP, mas você vai abrir apenas aquela aplicação, apenas aquele RDP, e apenas para quem está se conectando utilizando aí o ZTNA. Então, a partir daí, você escolhe qual aplicação que você quer, né? Qual que é o dispositivo, para onde a gente vai encaminhar aí aquela requisição. Aqui embaixo tem a visão de quais usuários eu vou definir aqui. Então, eu posso pegar um grupo específico, por exemplo, e falar que, olha, esse grupo aqui é meu grupo de vendedores, tá? Então, esse grupo está sempre na rua. Então, eles vão ter acesso à minha aplicação web, tá? Esse outro grupo aqui é um grupo no call center. E no call center tem o modelo de VDI. Então, eles vão ter acesso ao RDP. Então, você consegue fazer essas políticas aí de forma completamente granulares e sempre validando, sempre autenticando também, inclusive com provedores externos. Né? Se você quiser, então, por exemplo, fazer uma integração com o Azure no Active Directory, por exemplo, né, na nuvem. Então, a gente pode encaminhar o usuário para aquela tela do Azure, fazer a autenticação, fazer a validação daquele usuário, e a partir daí, uma vez que a gente validou aquele usuário, a gente vai permitir o acesso dele para aquela aplicação específica. Tá? Deixa eu ver se eu consigo até mostrar um caso meu aqui, como funciona, por exemplo, aqui na Sotos, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se a gente não estou validado ainda, porque, por exemplo, aqui na Sotos a gente tem várias aplicações também, né? E dessas aplicações, bom, o browser não quer trabalhar, bom, agora sim. Então eu vou entrar no Salesforce. Do Salesforce, ele vai me fazer a autenticação com o Azure. Vocês conseguem ver que ali ele conectou no Azure. No meu caso, eu já estava autenticado com o Azure, já estou utilizando a aplicação aqui. Mas agora ele forçou para a gente pedir um segundo fator de autenticação, tá? Então aqui eu tenho que validar no meu dispositivo. Então, bom, vou validar aqui que eu realmente estou conectando aqui na aplicação. Ele validou de novo, novamente com o Azure aqui. E daí ele me volta o acesso para a aplicação que eu quero, que no meu caso aqui é o Salesforce, o sistema aqui da Sophos. Tá? Então, aqui é só um exemplo. Nesse caso aqui, sem nenhum agente instalado. Nesse caso aqui, a validação extremamente via browser. Mas eu também posso ter esse tipo de validação e de autenticação com o Azure, por exemplo, aqui, utilizando também, quem está utilizando localmente aí uma aplicação. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o time de desenvolvimento da Sophos, eles têm acesso a alguns servidores. Então, o que eles fazem? Quando eles vão abrir uma conexão SSH para algum servidor Linux, por exemplo, ele pede autenticação, a gente valida aquele usuário, valida um segundo fator de autenticação também, valida o dispositivo, diz tudo de uma forma bem rápida, assim, e a partir daí, depois que valida tudo isso, a gente vai dar acesso para aquele usuário, para aquela aplicação
SSH, para aquele servidor aí que a gente está utilizando. Tá? Então é legal porque, né, tudo isso acaba sendo muito mais rápido, é lógico. O usuário ele vai ter ele vai ver aí algumas coisas a mais, vai ver que tem alguma autenticação a mais, está pedindo para ele validar de novo aquele dispositivo, aquele acesso e tudo mais, mas o usuário também se acostuma com isso. Então, o mais importante é a gente conseguir trazer essa questão de segurança aí para aquele dispositivo. Tá? Bom, outra coisa importante é a gente sempre validar o status daquele dispositivo. Então, a gente já valida hoje em dia com o endpoint, todo mundo já sabe aí que a gente valida o status daquele dispositivo e define algumas cores, né, para ver se aquele dispositivo está em compliance ou não. E se ele não tiver em compliance, por exemplo, o meu firewall pode barrar ele daquele acesso. Tá? Isso funciona já no modelo de integração com o endpoint, que a gente está trazendo essa validação de dispositivo também agora para o ZTNA. Então, a gente vai conseguir buscar mais informações, buscar atributos dentro da máquina para falar, olha, se aquela máquina for um Windows 10 da build X, que é uma build antiga, que tem, sei lá, uma falha de segurança, então a partir daí ela não está em compliance mais. Então a partir daí a gente fez mais validações daquele dispositivo para conseguir aí definir qual que é o status daquela máquina, tá? E depois que a gente fez aí toda a validação, a gente vai entrar aqui com a questão dos relatórios. Então, o ZTNA, como um produto novo, ele já contempla aí a nossa nova tecnologia de validação e geração de relatórios, né? É uma tecnologia muito parecida com o que a gente tem do CFR, né? Não sei se todo mundo conhece, que é o Central File Reporting. Então, o ZTNA ele vai ter esse mesmo nível de tecnologia de relatórios mais avançada que a gente desenvolveu, onde você vai conseguir aí ter relatórios dinâmicos, muito mais bonitos, tem um look and feel mais bacana, e você consegue também manipular isso, também enviar de forma agendada para o seu time, mandar um PDF, mandar um Excel. Então, isso aqui trabalha de uma forma mais dinâmica e muito mais aí inteligente e também integrado com o ZTNA. Bom, isso é um pouco do ZTNA, isso é um pouco da nossa estratégia, como eu falei, isso é um pouquinho do que a gente vai trazer aí da nossa estratégia de IaaS, tá? Que é o nosso novo modelo aí de ecossistema adaptativo de segurança. Então, ter tecnologias, ter cada vez mais soluções aí, olhando o seu ambiente, trazendo uma proteção mais integrada para o seu ambiente, garantindo que aquele usuário ele só vai se conectar realmente no que ele precisa, e para se conectar realmente no que ele precisa estar em compliance, ele precisa aí trazer toda a política de segurança que eu preciso aí integrada com todas as minhas soluções. Então, o ZTNA, como eu falei, ele faz parte de uma tecnologia mais visionária da Sophos, faz parte aí do que também a gente vai trazer de SaaS para o futuro, de outras tecnologias que a gente está trazendo também. A gente ainda não pode dar infelizmente eu não posso dar um spoiler aqui ainda, mas a gente está trazendo um modelo novo de cloud, não posso de Firewall, tá? Então a gente não pode ainda comentar a fundo, mas tem coisas novas de Firewall chegando aí que vai ser diferente do que a gente tem hoje do Firewall que vocês já conhecem, do SFOS, né, do XGS. A gente tem também novas tecnologias que a gente está trazendo aí para o endpoint, para o ambiente de cloud. Tem muita coisa nova chegando aí. Então, 2021 foi um ano muito importante que a gente comprou muitas empresas, e 2022 é um ano muito importante que a gente está integrando agora essas novas empresas com essas novas ofertas diferentes que a gente tem dentro do nosso portfólio. E tudo isso, mais importante ainda, além de ter vários produtos dentro do seu ambiente, várias tecnologias dentro do seu ambiente, o mais importante é que essa tecnologia, tudo isso que a gente está entregando, ela é validada e ela é suportada por times de pessoas aí realmente que conhecem do ambiente, conhecem de tecnologia, conhecem do que está acontecendo de ataques no mundo inteiro. Então, a partir daí, eles conseguem apoiar e entender o seu ambiente e conseguir proteger vocês de uma forma muito mais rápida e muito mais dinâmica. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, o nosso time de operações, a gente tem nosso time de MTR, por exemplo, que é o time de Sophos que consegue olhar seus dispositivos aí de uma forma proativa, descobrir se tem algum ataque acontecendo no seu ambiente, conseguir fazer uma remediação. Então, tudo isso é para você dormir tranquilo e falar assim, bom, eu sei que eu tenho vários produtos aqui fazendo a proteção, fazendo uma proteção em camadas, mas eu tenho também um time de hackers aí que está olhando o meu ambiente no modelo 24/7, madrugada, de dia, qualquer horário que for, e eles vão trazer a proteção que eu preciso aí para conseguir dormir tranquilo nesses novos tempos aí dos ambientes de segurança. Bom, então, obrigado a todos que participaram. Eu sou o Rafael Foster, aqui estão minhas redes também, tem meu e-mail, tem meu LinkedIn. A gente tem daqui da Sophos Latam também, sigam a gente no LinkedIn também, tem nosso e-mail aí, brasil@sophos.com. E qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente não conseguir responder aqui no web, se você quiser bater um papo também com a gente sobre alguma coisa,
fica à vontade, pode procurar a gente diretamente aqui também, junto com o time do Alessio. A gente sempre trabalha com o nosso parceiro, o Alessio é nosso parceiro Platinum aí, de toda a região norte, nordeste e centro-oeste também. Então, a gente sempre tem um apoio bem próximo aí do nosso parceiro do Alessio, da Intecnologia. Bom, Alessio, eu vou abrir agora para a parte de perguntas. Não sei se a gente tem algumas perguntas aí já no chat. Sim, Foster. Então, pessoal, a gente não abriu, né, Foster, o QIA, tá fechado. Você consegue liberar ele daí? Tá. Eu vou te colocar como outro de novo. Mas, pessoal, pode fazer então a pergunta, já que o QIA ficou fechado, pode fazer no chat, tá? No painel chat aqui, que a gente lê elas por aqui, sem problema algum. Tá. Você está como host, Alessio. Deixa eu ver se... Ah, tá. Chegou aqui do Rodrigo Scalope. Como vai ser... vamos ler aqui pelo chat mesmo, que está mais fácil. Bom dia, Alessio. Como vai ser comercializada a licença do ZTNA Sophos? Pergunta. A licença ela segue o padrão dos outros produtos, tá? A licença é por usuário, tá? Só que, se você tem um ambiente que você tem 1.000 usuários, por exemplo, você talvez não precise de ZTNA para os 1.000 usuários. Às vezes você precisa, olha, tem só um grupo de vendedores que fica na rua, né? Um grupo que trabalha de home office, então eles precisam de ZTNA. Então você pode pegar ali dos seus 1.000 usuários e validar e comprar licença para 50, 100. Então você pode ir construindo isso de uma forma granular aí, de acordo com a sua necessidade. Tá? Bacana. Tem mais um aqui do Josnaldo. Para usar o ZTNA da Sophos, é obrigatório um agente no device? Boa pergunta, viu? Pergunta, ela entra um pouco naquilo que eu mostrei antes. Depende muito da sua aplicação, tá? Então, por exemplo, se é uma aplicação, o caso que eu comentei, de um RDP, um SSH, alguma coisa assim, é uma aplicação que ela tem um agente na máquina, então a gente tem que validar aquele agente dentro da máquina do usuário. Ah, mas é uma aplicação web, então talvez você não precise do agente instalado, tá? A recomendação é que você sempre utilize o agente instalado para a gente sempre conseguir fazer uma validação mais aprofundada na máquina, tá? Mas aí depende do caso, vai ter uma aplicação ou outra que talvez você não precise realmente da aplicação web ali, da aplicação instalada aí, do agente instalado, tá? Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Acabou de chegar aqui. Para usar essa tecnologia, é preciso ter endpoint, VPN e agora ZTNA também. Hoje, nossa empresa tem 100 usuários ativos VPN. Isso continua crescendo. Qual seria a boa prática? Do Bruno Alves. Obrigado, Bruno. Bom, então, no caso que hoje você já tem a VPN aí, né? A nossa recomendação esquece o VPN, o endpoint, se você já tem, mantém ele, né? Pelo que a gente acha que deve ser Sophos, né? Então, mantenha seu endpoint instalado. E o endpoint ele vai fazer a parte de segurança daquela máquina, então ele vai ter aí a inteligência artificial, nosso deep learning, tudo que a gente precisa aí fazendo a proteção daquele dispositivo, tá? E esquece a VPN e coloca agora o ZTNA nesse lugar. E aí o ZTNA ele vai fazer a validação do dispositivo, vai aplicar realmente de fato aí o Zero Trust dentro daquela máquina. Tá? Então a VPN realmente você vai precisar mais. Tá? Bacana. Bacana. Só mais alguma pergunta? Bacana. É só bom frisar também, né, Foster, que Oi. a parte de conexão você vai utilizar o ZTNA, mas isso não impede de não utilizar o Firewall, né? Você ainda continua precisando do Firewall para proteção de borda. Eu queria comentar, lembrando que o ZTNA ele tem um gateway específico para aquela aplicação. O Firewall, ele continua no lugar ali fazendo outras proteções, ele faz a parte de IPS, faz a parte do web filter de quem está na sua empresa, application control, então ele faz outras coisas. Tá? O ZTNA, o gateway, ele vai focar só no acesso àquelas aplicações. Tá? Então, uma coisa importante, para quem utiliza Firewall Sophos hoje aí, e não tem, por exemplo, e hoje está utilizando VPNs, como no caso talvez do Bruno aqui, você não está
não é um investimento jogado fora, porque a gente não cobra por VPN, tá? Diferente de outro fabricante. Tem muito fabricante que te cobra por VPN, te cobra por usuário, e depois vai chegar mais para frente e falar, olha, agora a gente tem o ZTNA, que você compra um agente novo. No nosso caso, não. Você usou o VPN de forma gratuita ali, você só vai deixar de usar VPN, e agora você vai usar uma tecnologia mais nova aí, que é o ZTNA. Tá? Maravilha. O Antônio, ZTNA exibe log e rastreabilidade de acesso, o que foi acessado? Ótima pergunta. Isso faz parte daqueles relatórios que eu mostrei, tá? Vou conseguir voltar aqui um pouquinho. Mas nesses relatórios que a gente tem aqui, você vai conseguir ver justamente isso, né? Quanto o usuário está utilizando de banda, o que você está vendo de informação dentro do gateway do ZTNA, ou também dentro da máquina daquele usuário utilizando o ZTNA, por que a gente barrou o acesso dele por algum motivo, ou por que a gente liberou, que ele estava em compliance com o quê. Então, você vai ter informação completa dentro dos logs e dentro dos relatórios também aqui com a parte de relatórios. Tá? Maravilha. Mais uma do Bruno aqui. Temos muitos consultores externos, equipamentos que não são nossos, do nosso controle. Como o ZTNA pode ajudar? Ótima pergunta. Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, né? O usuário está utilizando o dispositivo dele, né? Mas de quem são os dados? De quem as aplicações? É da empresa, né? Corporativo. Então, a gente sempre determina, como funciona aqui na Sophos hoje, tá? Então, aqui na Sophos, a gente tem funcionários espalhados no mundo inteiro, né? E nosso time de TI, ele fica na Inglaterra. Então, o que o nosso time de TI, ele faz? Qual é a nossa política? Fala, olha, você quer usar o e-mail corporativo, por exemplo, no seu celular, você quer usar algum dispositivo pessoal seu para conseguir se conectar nas coisas da empresa? Ok, só que você precisa estar em compliance com nossas políticas. Tá? Então, a partir daí, eu preciso que você instale um agente, pelo menos no seu ambiente, para a gente revalidar o teu acesso e tudo mais. É um agente não tão intrusivo, eu não vou buscar seus dados pessoais, não vou levar nada disso para o time de TI, eu só preciso validar aquelas informações e a segurança básica, né? Fazer um baseline de segurança para conseguir validar o dispositivo. Então, nesse caso, a gente recomenda que você crie uma política de segurança e nessa política você fala, olha, você quer acessar o que for corporativo? Você quer processar informações importantes aí da empresa no seu dispositivo? Ok, só que você tem que validar sempre o teu acesso. Porque amanhã depois, se um daquele dispositivo que ele está fora da sua empresa, você não tem gestão, você não tem visibilidade, você não tem controle, e ele vazar algum dado da sua corporação, você não tem nem o que explicar para a LGPD, por exemplo. Você vai falar assim, bom, não sei, aconteceu alguma coisa, às vezes eu não sei nem de onde veio, mas aconteceu. Então é importante a gente ter esse tipo de visibilidade, ter esse tipo de informação aí de forma mais aprofundada. Então o ZTNA ele vai ajudar nessa questão. A gente sugere também que se você puder, tem, por exemplo, o Sophos Mobile ou Intercept X também, fazer um baseline mínimo de segurança ali, tá? Então, mesmo o dispositivo não sendo corporativo. E depois, se aquele usuário parou de ele sair da empresa, aquele celular pessoal dele, aquele notebook pessoal dele saiu da empresa também, você vai lá e tira todas as suas soluções ali para não consumir licença. Tá? Exatamente. Mais uma aqui do Fernando. Como o ZTNA pode ajudar com a LGPD? É justamente isso. Acho que É a isso, questão de você conseguir um pouco disso que a gente acabou de falar, né? Acho que se você consegue controlar de fato, né, quem está dentro da sua empresa, quem está acessando a sua aplicação, e você consegue ter visibilidade mais aprofundada nessa questão, esse é o melhor cenário, tá? É lógico, o ZTNA não é um produto LGPD, né? Não é um produto que fala assim, bom, LGPD 100%, não precisa de mais nada, agora o ZTNA acabou com tudo, né? Mas um processo de LGPD ele é bem largo, tem muitas coisas, tem muitos cenários, aí você tem ele é que um produto que vai compor a camada, né? proteger. Não existe uma Exatamente caixinha isso. que eu vou aqui, abro a LGPD e está resolvido. Não existe isso. Com nenhuma solução no mundo existe isso, né? Vai ser Então, vários é isso. produtos, Então, vários processos, né? sim, é exatamente isso. Isso é uma coisa importante. LGPD e esse tipo de normativa está mais orientada ao composto aí de tecnologia, de processos de pessoas, do que só a tecnologia em si. Então, a ZTNA é uma parte da tecnologia que vai ajudar nessa questão, garantindo aí acesso e tudo mais. Tá? O Natalício pergunta, o ZTNA será compatível com as versões do XG?
Ele é um produto separado, tá? Ele não tem nada a ver com o Fire ou com nada. Então, assim, ele tem o gate próprio do ZTNA, o agente próprio do ZTNA, o control que faz parte do Sophos Center é uma coisa completamente apartada. Então, a gente não tem, como eu posso dizer, a gente não tem dependência nenhuma do Fire, tá? Lógico, o ZTNA ele pode falar assim, olha, essa máquina aqui ela não está em compliance por algum motivo, então ele pode mudar o status daquele dispositivo, colocar ele como vermelho, e a partir daí, pela integração do Synchronized Security, o Fire vai poder olhar e falar assim, poxa, eu também não vou aceitar nenhuma conexão nessa máquina porque ela não está em compliance. Então, a integração funciona, tá? Mas não é dependência, são produtos completamente segmentados, tá? Maravilha. Chegamos ao fim, pessoal. Acho que... chegou a última aqui do Bruno. O ZTNA conseguirá exportar logs a respeito do ambiente ou integrar ferramentas terceiras? Vamos lá. Integrar com ferramentas terceiras, ok. Tá? Inclusive, como eu falei, se você precisar integrar com uma autenticação externa, também você vai conseguir. Se você precisar integrar com uma solução externa, que você tem uma aplicação externa, a gente vai conseguir se integrar sim, não tem problema nenhum. Agora, a questão de exportar logs, a gente está numa fase inicial onde a gente acabou de desenvolver o ZTNA, a gente vai acabar o lançamento dele se aproxima e agora em dezembro. Então, nessa fase inicial, ainda não. Tá? A gente vai conseguir exportar os relatórios dele se você quiser. Tá? Agora, a questão de logs, integrar, por exemplo, com o CIEM e tudo mais, essa é a segunda etapa. Então, a segunda etapa do ZTNA tem essas informações, tem logs, você vai conseguir integrar aí, tanto com o nosso XDR quanto com o CIEM, por exemplo, de fora. Tá? Exatamente. Depois a gente pode compartilhar um pouquinho do roadmap, né, do produto, né? Que aí a gente consegue ver as fases que vão estar implementando essas novas funcionalidades também. Enfim, pessoal, mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Acho que a gente pode fechar então, Foster. Deixa eu colocar, só finalizar aqui. Bom, então, mais uma vez aí, obrigado. Obrigado, Alessio, obrigado a todo o time. A gente está aqui à disposição, sempre para ajudar. Se precisar de alguma coisa aí, pode contar com a gente. É isso aí, eu agradeço a todos, a participação de todos aí pelo tempo, né? Novamente coloco aqui à disposição o time comercial da IN, caso precise de alguma informação, todo o nosso time está posto aqui com as informações, o time está bem treinado, bem alinhado aí junto com a solução, né? Tiverem alguma dúvida, podem enviar o e-mail para comercial@intecnologia.com ou ligar no nosso telefone, né, que é 62-3932-1212, que o time vai estar atendendo a vocês, né. Muito obrigado a todos, obrigado Foster, obrigado a Sophos, e nos falamos daqui mais alguns dias, tá? Nós deveremos ter uma novidade de um produto novo que também está sendo lançado agora, né, em dezembro. Logo, logo vocês vão estar recebendo aí a comunicação do nosso pessoal para estar se inscrevendo aí no webinar de lançamento, né? Então, até mais e um excelente resto de dia a todos aí. Obrigado, boa semana para todos. Tchau, tchau.